Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. É tempo de dispensar. Só para a gente não se perder, hoje é dia 11 de agosto, tá? Então, só para a gente se manter aí, não ter nenhuma confusão de dia. Então, eu passo os dias para vocês, a hora, né? Hoje a gente vai ver o Evangelho de Mateus, né? Mateus vai ser o capítulo 18, versículos de 15 a 20, tá? Então a gente vai fazer a nossa reflexão nesse pequeno trecho, né? É um texto bastante conhecido, tá? É um texto bastante conhecido, né? Então, acho que a gente vai poder ter uma reflexão diferente, né? Para que a gente possa aproveitar, que a gente possa lucrar e ter Está chegando alguém. Oi, Djalma. Oi, Doraci. Paz e bem. Paz e bem. Ô, Maria Alice. Paz e bem. Estamos aí. Hoje a gente tem essa reflexão. A reflexão de hoje vai ser interessante, né? Agora que eu notei, peraí que eu vou aqui tentar melhorar um pouco a minha imagem. Acho que assim melhora um pouquinho. Melhora um pouco a nitidez, pelo menos. Boa tarde, Maria Alice. Tudo tranquilo? E aí, o que vocês estão achando? Eu estou achando o tempo meio frio hoje. Deu uma esfriada, na minha opinião. Nós estamos aí, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa reflexão. O texto interessante. Tudo e vocês estamos bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, tudo indo. Nada 100%, porque ninguém está 100% nesses dias, né? Mas nós estamos levando bem a coisa aí. Já está esfriando, então não sou só eu que estou achando isso não, né? Então, pelo menos eu não tô achando isso sozinho, né? Acho que é importante que a gente se organize assim, né? Ventando muito, exatamente, eu também estava achando isso, né? Hoje eu estou aqui, as janelas da casa estão fechadas, né? De manhã a gente está até abrindo, é bom que ventila o ambiente, né? Aliás, ventilar o ambiente é uma forma de prevenir Covid, tá, pessoal? Né? Então, sempre que possível, ventilem os ambientes, porque ajuda, né? Por exemplo, lá na igreja eu sempre falo, pouco antes das missas, o ideal era ter a própria, durante a missa, estar com o ventilador ligado. Mas como isso é um problema, as pessoas não... Às vezes o frio é muito grande, e a gente liga um pouco antes da missa, né? E depois a gente desliga só para ventilar o ambiente. Mas o problema é que quando o vento entra na casa, esfria a casa, né? A gente já está com a casa toda fechada. Essa hora é sinal que não tá quente, né? Já está esfriando. Né? Vocês sabem que hoje é a festa de uma santa que eu gosto muito,
que é Santa Clara, né? Santa Clara de Assis, né? Então, desculpa, pessoal, entrou um spam aqui, alguém querendo falar comigo, foi de alguma coisa, né? Aí já viu, né? Oi, Fátima, paz e bem. Denise, paz e bem. Daqui a pouquinho a gente vai começar, né? Você sabe que a questão de Santa Clara para os brasileiros é muito interessante, né? O Papa Francisco, ele chamou o mundo para pensar uma economia diferente, uma economia com menos exploração, com menos destruição do meio ambiente, com menos ênfase no acúmulo, essas coisas assim. E aí ele fez a reunião em Assis e ele chamou de Economia de Francisco, né, em alusão ao Francisco de Assis. Os brasileiros participaram desse movimento, mas eles chamaram, né, Economia de Clara e Francisco. Não, de Francisco e Clara. Economia de Francisco e Clara. Né, para trazer também essa outra forma da gente ver, da gente pensar a situação, né? Mas é assim mesmo. Né? Bom, vamos começar? Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se teu irmão peca contra ti, vai corrigi-lo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que a questão seja decidida sob palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, eu vos digo, a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Bom, esse pedaço que nós estamos lendo aqui, né, ele traz três coisas, três momentos diferentes de pensar. Né? Oi, Fátima, paz e bem. E isso não é surpresa. Né? Vamos nos lembrar que a primeira vez que Mateus escreveu um evangelho, né, ele não escreveu um evangelho como um texto corrido como nós temos hoje. Ele escreveu as logias de Mateus. O nome do evangelho era esse, Bernardo? Não. Vamos entender. Ninguém achou esse livro até hoje. Tá? Esse livro, a gente não tem ele escrito, documentado. Né? Mas, pela natureza do evangelho, oi, Diane, paz e bem, a gente
que Mateus escreveu assim um grupo de frases de Jesus, tipo uma série assim, Jesus falou isso, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, Jesus falou aquilo outro, Jesus falou aquilo outro. Essas são as logias, as falas, né? Então, existe esse texto que também é chamado pelos estudiosos de proto-evangelho, né? Ou seja, um evangelho, um pré-evangelho, um protótipo de evangelho, algo que ainda seria o evangelho, né? E que a gente sabe que Marcos teve contato com esse texto, né? Então, um dos motivos que a gente sabe que esses evangelhos são parecidos é porque tanto Marcos quanto Lucas tiveram acesso à fonte que Mateus fez, né? E eles copiaram uma parte, o que não tem nada demais, acho que é super normal, né? Mas, então, posteriormente, Mateus organizou o seu evangelho em 5 grandes blocos, né? Então, você tem pedaços no texto de Mateus onde ele trabalha 3 grandes ideias, né? Eu acho que aqui, nessas 3 grandes ideias que nós temos nesse texto, eu vi uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E é por isso que eu estou colocando a leitura de hoje como viver entre irmãos, né? Viver entre irmãos e irmãs, até seria melhor, né? Então, a primeira ideia que eu quero trabalhar com vocês, né, é a ideia que nós estamos falando de viver numa comunidade. Observa muito bem que Jesus fala isso em diversos momentos, né? Ele vira e fala assim: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será tudo na terra será desligado no céu. Olha bem, não está falando aqui tudo que uma pessoa desligar na terra. Tudo que vós desligardes na terra, ou seja, aqui apresentada é apresentada para uma comunidade. Se a comunidade desligar, eu irei desligar. Se a comunidade ligar, eu irei ligar. Isso fica mais forte ainda quando você vê a parte superior. Você teve um problema com seu irmão cometeu uma falta contra ti. Eu acho muito interessante isso, porque Jesus, nessa hora, me parece uma pessoa muito madura, muito mais madura que a maior parte das pessoas que eu conheço. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço acha que quando frequentar uma comunidade de fé, seja a comunidade de fé que for, a maior parte das pessoas parece que elas acham que vão estar num lugar perfeito, lindo, maravilhoso, né? E que esse lugar perfeito, lindo, maravilhoso não vai ter nunca um problema. Jesus já vai avisando: olha, vai ter ocasião que vai dar ruim, que vai dar problema, que vai dar confusão. E nesse caso, vocês têm que agir dessa forma. Sabe, eu até acho essa reflexão muito interessante. Eu vou dizer por quê. Porque ele começa falando assim:
Olha, alguém cometeu uma falta contra você. O que ele manda que você faça? O que ele fala? Né? Ele pede que você o corrija, mas em particular, a sós contigo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que existe uma situação hoje em dia. Ah, Bernardo, antigamente não existia, não sei. Não sei, eu posso falar de hoje, eu não posso falar do que eu não vivi. Mas, cada vez mais hoje em dia, eu vejo um tipo de pessoa que quer se apresentar, né, estabelecendo críticas. E sabe, algumas vezes eu acho, inclusive, que a postura é uma postura que me causa assim, um certo espanto, né? Então, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que seja no YouTube, seja no Facebook, seja no que for, no que for, e faz um vídeo bonito, faz um vídeo com efeitos, faz um monte de coisa. Não é gente assim que nem eu, porque eu improviso tudo, vocês sabem disso, né? Mas vídeo bonito, bem feito, texto preparado, e saem condenando alguma coisa. Né? Então a pessoa condena o grupo tal, condena o trabalho tal, condena o não sei o que tal, e eu fico olhando e pensando assim, peraí, essa pessoa conversou com fulano? Essa pessoa conversou com a instituição? Ou essa pessoa imediatamente condenou o outro? O capítulo 7 começa assim: não julgueis e não sereis julgados, porque com a medida que julgardes, vós sereis julgados. Aqui Jesus fala assim: se teu irmão peca contra ti, vai corrigi-lo, a sós contigo. O próprio juntar desses dois me faz pensar que a correção deve ser cuidadosa, fraterna, deve ser naquele espírito de buscar a união. Tanto é assim que ele fala: não deu certo, vai e chama testemunho, chama mais 2 ou 3 para conversar com você. E aqui, sabe, não está no Evangelho. Não está no Evangelho. Mas eu acho que nós temos que ter um compromisso dentro da nossa ética de convívio, dentro da nossa forma que nós vamos pensar a igreja. E até as nossas relações como um todo. Aí eu vou chamar 2 ou 3 pessoas para conversar. Aí eu vou chamar 2 ou 3 inimigos da pessoa com quem eu estou tendo meu atrito? Não, Bernardo, não pode ser inimigo, né? Porque senão o cara já vai pensando mal, já vai criando problema. É verdade, é verdade. Então posso chamar 2 grandes amigos meus? Não, Bernardo, não são amigos seus, porque se você estiver pegando pesado, se você estiver errado, eles também não vão querer te corrigir. Então, assim, o que eu deveria chamar? Eu deveria chamar 2 pessoas mais neutras possíveis. Tá? Por quê? Porque eu quero uma convivência fraterna, eu quero um diálogo amoroso, eu quero produzir algo bom. Porque é muito interessante que ele fala assim: corrige o seu irmão em particular. Se ele te ouvir, tu ganha o teu irmão. Ou seja, o objetivo aqui não é ganhar a disputa, é ganhar o irmão. O objetivo aqui não é dizer: eu estou certo, você está errado, você não presta, você está errado, eu sou certo, eu sou bom. É meu irmão, vamos conversar nós dois e vamos
tentar chegar a um acordo, buscar algo em comum, e com isso a gente conseguir uma coisa a mais? Nota a diferença? É por isso que ele fala lá embaixo, se você desligar, se vocês desligarem, se vós desligardes, eu desligo. Se vós ligardes, eu ligo. E aqui, pessoal, é muito interessante porque não é uma promessa eterna, não é? Aquilo que você ligardes, eu vou ligar para o resto da eternidade, não tem como, não. A qualquer momento, se vós desligardes, eu desligo. Se vós ligardes, ou seja, me lembra muito aquela expressão, não há mal que dure para sempre, né? Mesmo que alguma coisa tenha ocorrido errada, se vocês desligarem, eu desligo. Ah, mas isso está ocorrendo errado há 10 dias. Se vós desligardes, eu desligo. Mas está ocorrendo errado há 10 anos. Se vós desligardes, eu desligo. Porque o que Jesus está dizendo é que se a comunidade de fé está disposta a entender que isso não é um problema, então não é. Sabe, de vez em quando eu vejo algumas pessoas que criaram uma figura, né? E essa figura é perigosíssima, pessoal. Porque em alguns casos, essa figura, as pessoas querem pôr ela no lugar de Deus, que é a tal da doutrina imutável, da doutrina de 2000 anos, porque a doutrina imutável da igreja, pessoal, a imensa maioria do que a gente considera uma coisa importantíssima é uma novidade. Muitas das coisas que nós consideramos ser uma coisa que existe, que é um negócio, não tem nem 1000 anos de idade. Então, assim, não era assim. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, porque isso. Olha, mas o bispo fulano está querendo fazer desse jeito. Desse jeito não pode, porque é a doutrina da igreja. Mas o Papa disse isso. Não quero saber. O Papa que diga que está errado, o Papa também. Não, peraí, pessoal. Não vamos parar assim. Né? É justo sobre isso que Jesus fala. Vamos conversar. Vamos conviver. Vamos entender isso. Sabe, essa dimensão é tão profunda que se você pegar o Código de Direito Canônico da Igreja, está dito que nós devemos sempre buscar o melhor acordo para todos, pois todas as partes Jesus está presente. É essencial que a gente entenda, que a gente conviva, entendendo que Jesus está no meio de nós. Que Jesus, estando no meio de nós, as nossas decisões estarão sendo tomadas em Jesus. É por isso, por exemplo, que às vezes você faz uma assembleia na paróquia, conversa e toma uma decisão, e se realmente nós estamos trazendo Jesus para junto de nós, se nós estamos na espiritualidade do diálogo amoroso, na espiritualidade de construir uma comunidade de fé e de amor, de irmãos e irmãs, se nós estamos na sinodalidade, onde nós entendemos que todos aqui têm um desejo comum de seguir a Jesus,
e produzir os melhores frutos para o mundo se nós tomamos uma decisão. Jesus toma essa decisão com a gente. Por isso, nós temos que criar uma convivência entre irmãos e irmãs para que a gente possa cada vez mais seguir juntos com Jesus em direção ao Pai. Amém? Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje. Né? Eu consegui me manter no tempo. Ontem eu passei um pouquinho do tempo, né, pessoal? Mas era São Lourenço. Por isso eu acabo me emocionando muito. Hoje é Clara, né? Clara é uma mulher assim mais dada ao convívio, um bom convívio, um convívio fraterno, né? Então acho que ela me inspirou a eu me manter mais no horário, né? Fátimas estão mandando amém com mãozinhas de oração. Maria Alice também está mandando amém com mãozinhas de oração. Denise está mandando amém. Que bom que vocês gostaram, que bom. Né? Fico muito contente quando eu vejo que vocês gostam, fico muito alegre. Tá? Vou me despedir de vocês. Amanhã, no horário normal, a gente vai se encontrar, 15h30, como todos os dias. Tá? Quem tiver um tempinho, por favor, dá um pulinho lá no blog do Gaioso, lê o que ele escreveu, tá? Gaioso costuma escrever coisas para vocês irem lá assistir, tá? Enquanto isso, eu vou deixar para vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, por favor, fiquem em casa, tá? Se não tem jeito, precisa sair, usa máscara. Teve a oportunidade, toma vacina. Se tiver segunda dose, não se esqueça. Nós precisamos da segunda dose. Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã.